Então, pessoal, bom dia. Vamos aqui para algumas noções sobre potenciação, certo? A potenciação, pessoal, nada mais é do que uma forma que a gente utiliza para abreviar multiplicações de fatores iguais, ou seja, quando todos os números são o mesmo. Nesses exemplos, a gente vai observar o seguinte. No exemplo A, eu tenho uma multiplicação 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Todos os fatores são iguais, por quê? Porque todos eles são o número 5. Então, a potenciação ela vai fazer o quê? Ela vai abreviar essa multiplicação aqui. Ao invés de eu fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, escrever tudo isso, esse fator que está se repetindo, que no caso aqui é o número 5, eu vou representá-lo da seguinte forma. Vou colocar ele aqui, e esse 5 eu vou chamá-lo de base, certo? Base. Agora notem uma coisa, esse número 5 está sendo multiplicado por ele mesmo, né? Está se repetindo, fatores iguais, ok. Agora, quantas vezes isso está acontecendo? 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Como são 4 vezes, a gente vai dizer que essa quantidade de vezes é o expoente. Aí a gente representa dessa forma aqui. Coloca o número 4 menor sobre a base. E esse número 4 é denominado expoente. Então, como é que eu vou ler essa potência aqui? 5, que é a base, né? E esse 4 menor que está em cima, que eu chamei de expoente, como que eu vou chamá-lo? Como que eu vou ler? Vai ficar 5 elevado à quarta potência, certo? Às vezes a gente escuta por aí 5 elevado a 4, mas o correto é 5 elevado à quarta potência, que nada mais é do que o número 5, que é a base, multiplicado por ele mesmo, ó, como a gente está vendo aqui. Quantas vezes? Qual é o valor do expoente? 4. E como a gente pode perceber, 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, certo? Aqui foi só para vocês verem como uma potenciação é representada. E o resultado disso tudo, 5 elevado a 4. O resultado de uma potenciação, eu vou chamá-lo de potência, certo? A potência aqui no caso vai ser quando eu fizer essa multiplicação, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vamos aqui para outros exemplos. O exemplo B. O número 3 ele está multiplicando ele mesmo, né? 3 vezes 3. Então, se ele é o fator que se repete, eu já sei que a minha base vai ser o próprio 3. Vamos olhar para cá, ó. Base é o fator que se repete. O 5 está se repetindo e a quantidade de vezes que ele está sendo multiplicado é o expoente. Aqui eu já coloquei. A base é o número que está se repetindo. No caso aqui, 3. Quantas vezes ele está sendo multiplicado? 1, 2. Então, o expoente aqui no caso vai ser 2. Anteriormente, o 5 estava sendo multiplicado 4 vezes. 1, 2, 3, 4, por isso que o expoente dele foi 4. Aqui no caso, a base é 3, porque quem está se repetindo é o 3. E o expoente é 2, porque ele está sendo multiplicado 2 vezes. E aqui é menor, né? Dá para a gente responder. 3. Aqui eu disse que era 5 elevado à quarta potência. Nesse caso aqui, é 3 elevado a quadrado, certo? Quando tiver um 2, a gente sempre diz que é 3 elevado ao quadrado, quando o expoente for 2. A base 3 ou qualquer outro número. Mas se o expoente for 2, a gente diz que é elevado ao quadrado, certo? E 3 elevado ao quadrado, a gente está vendo que é o 3 multiplicado por ele mesmo, que dá igual a 9, tá bom? E o último exemplo aqui, 2 vezes 2 vezes 2. Quem é o fator que está se repetindo aqui? É o 2, né? Está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, eu já sei que o 2 vai ser a minha base, certo? E ele está sendo multiplicado quantas vezes? Por que eu quero saber isso? Para poder descobrir o expoente. Está sendo quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Então, o expoente vai ser 3.
aqui foi 5 elevado à quarta potência. Se fosse 5 elevado a 5, seria 5 elevado à quinta potência. No exemplo B, a gente viu que quando tiver um 2 como expoente é 3 elevado ao quadrado, quando o expoente for igual a 2. E nesse caso aqui do exemplo da letra C, o expoente aqui é 3, né? Então, a gente vai ler 2 elevado ao cubo, certo? Sempre que o expoente for 3, a gente pode chamá-lo de cubo. A explicação sobre isso, tanto para o quadrado como para o cubo, eu vou mostrar posteriormente, tá certo? Então, 2 elevado ao cubo nada mais é do que o 2 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes, ó. Se o expoente é 3, e como a gente pode perceber aqui, ó, foram 3 vezes. Vamos calcular. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Tem algumas dicas aqui que eu vou escrever para vocês que podem ser bem úteis. Por exemplo, se eu tiver qualquer número elevado a 1, o resultado vai ser o próprio número. Nesse caso aqui, quem é a base? A base é 2 e o expoente é 1. 2 elevado a 1, o resultado vai ser o próprio 2, no caso, a própria base, né? Se eu tivesse 25 elevado a 1, 25 elevado a 1 vai ser o próprio 25, certo? E outras dicas, como a seguinte: se eu tiver 3 elevado a 0, ou qualquer número 25 elevado a 0, base e expoente. Assim, se o expoente for 0, o resultado vai ser igual a 1, independente do valor que tenha aqui na base, tá certo? E pode acontecer também de a base ser um valor negativo. Vamos colocar aqui, menos 2 elevado ao quadrado. Ó, muita atenção nessa parte. Se é menos 2 elevado ao quadrado, nada mais é do que o menos 2 multiplicado por ele mesmo, né? Como eu falei anteriormente, o expoente, ele diz quantas vezes o número está sendo multiplicado. Então, se é menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, certo? E aqui a gente sabe, na multiplicação de números com sinais iguais, né, o resultado é sempre positivo. E 2 vezes 2 igual a 4, tá bom? Lembrem disso, tá ok?